eu recebi a ligação de um pastor batista também, de uma cidade no interior. Eu vou preservar aqui as informações sigilosas. E ele me pedindo ajuda. Eu havia sido indicado para ajudá-lo por um outro colega, um outro pastor batista. E eu falei, ok, vamos conversar. Quando ele veio então conversar comigo, ele me relatou exatamente uma situação que havia ocorrido na igreja dele, de um líder do ministério infantil, ou seja, um pastor de crianças, digamos assim, de ministério infantil, responsável pelo departamento infantil da igreja, que havia sido flagrado por uma voluntária da igreja num programa com as crianças que estava acontecendo dentro do templo, sentado, encostado com as suas costas no púlpito, pernas abertas, uma criança sentada entre as suas pernas e ele com uma das suas mãos tocava o órgão genital da criança. Do sexo masculino, a criança. Sexo masculino. Essa voluntária ficou muito impressionada com aquela situação. Eu imagino, né? Muito chocante, porque não só pelo tempo que ele tinha na igreja, ele tinha mais de quase 15 anos naquela comunidade, uma presença muito marcante, alguém que ninguém desconfiava. Ela, pessoalmente, era muito amiga dele. No entanto, ela era psicóloga e a psicologia ajudou ela nesse momento. Porque, de forma ocasional, talvez, ou milagrosa, ela estava lidando com um caso de abuso sexual infantil no consultório dela. Então ela vinha há muito tempo estudando o perfil do abusador. E quando ela viu aquela cena, aquilo chocou, porque ela falou, isso não é carinho, isso não é afeto, isso passou dos limites. Então ela pegou o celular dela e gravou. Gravou a cena, mas ficou 3 meses digerindo aquilo, porque ela ficou entre aquele liame muito tênue, entre dizer que ele de fato estava tendo uma conduta abusiva, ou se de fato aquilo era carinho, puxa, mas eu conheço ele nunca fez isso, ele não é assim, até que 3 meses depois, ela incomodada com aquilo, ela decidiu procurar a liderança da igreja, o pastor e os presbíteros, outros pastores da igreja, e contar o que aconteceu. Quando o pastor viu aquela cena no celular gravada, na hora ele entendeu que ele estava diante de um abuso sexual de uma criança. E aí reuniu todo o conselho, todos os pastores, mostrou, todos ficaram convencidos. Nesse momento, então, ele tomou a decisão junto com o conselho... E esse abusador, ele continuava na igreja? Sim, até aquele momento, sim. Ele trabalhava lá? Ele era funcionário. Os batistas, geralmente, os líderes de áreas principais da igreja, na sua grande maioria, são contratados pela igreja. São líderes em tempo integral. Inclusive o ofício pastoral. Não é o meu caso, eu sou o caso que nós chamamos de bivocacionado, eu tenho minha profissão, trabalho como advogado e sirvo a igreja como um pastor voluntário. Mas é comum nos batistas você ter líderes em tempo integral contratados. Era o caso desse rapaz. E quando a liderança então viu aquele vídeo, ela falou assim, cara, isso daqui não tá certo. A gente, no mínimo, precisa chamar esse rapaz para conversar, vamos dar o benefício da dúvida e entender o que tá acontecendo. Eles chamam esse rapaz para conversar, e quando eles chamam esse rapaz para conversar, para surpresa dele, esse rapaz confessa. Ele confessa para a equipe pastoral, essa moça psicóloga que estava lá também, que de fato ele tinha uma inclinação homossexual, fruto de um abuso que ele sofreu também na infância, segundo ele, e do próprio irmão, inclusive, segundo ele disse, e que ao longo da sua vida ele tinha uma inclinação por meninos do sexo masculino, e ele nunca tinha chegado às vias de fato com nenhum menino, porém, o grande fetiche dele, a atração dele era tocar o órgão genital desses meninos. E ele então, aí os irmãos ficam chocados e ele pede uma caneta e um papel e ele dá uma lista de nomes de crianças que ele já tinha feito, que ele já tinha em algum momento tido um contato dessa forma. Isso tudo na igreja? Dentro do ambiente do templo da igreja.